Tomar Cristo como nosso alimento. O pensamento profundo da Bíblia é que Deus deseja infundir a sua vida e natureza divinas nos seus eleitos redimidos e regenerados, a fim de fazer deles homens totalmente mesclados com Ele. Para cumprir esse desejo, Deus primeiro criou o homem como vaso destinado a Ele mesmo, e depois apresentou-se ao homem como alimento. Os crentes precisam receber diariamente a provisão abundante da vida divina a fim de ser restaurados e conduzidos de volta ao desejo central de Deus. Neste livro, o irmão Witness Lee desvenda a verdade bíblica fundamental de que precisamos respirar o Senhor como o ar vivo, beber o Senhor como a água viva e comê-lo como o pão da vida, para recebê-lo e desfrutá-lo em nosso espírito humano regenerado. Tudo isso por meio de um viver simples e normal de invocar o nome do Senhor. Que maravilha! Vamos juntos tomar Cristo como nosso verdadeiro alimento. Louvado seja o Senhor! A Bíblia contém um pensamento muito profundo que não pode ser compreendido ou percebido sem revelação. Deus quer entrar no homem a fim de ser a sua vida para que ele e o homem tenham a mesma vida, a mesma natureza e o viver da mesma espécie de ser, o viver do homem-Deus, ou seja, de um homem totalmente mesclado com Deus. Essa não é uma noção religiosa, nem é um conceito moral. Deus criou o homem para ser um vaso para ele. O homem é o vaso de Deus para conter Deus. A despeito de quão nobre e excelente você seja, você não passa de um vaso destinado a Deus. É verdade. Somente Deus deve ser o seu conteúdo. Sem a vida e a natureza de Deus, e sem estar pleno de Deus, você é um vaso vazio. É um vaso vazio. E sua vida humana, o seu viver, o seu sentimento, as suas atividades são todos vãos e resultam em nada. É isso que Deus planejou e ordenou para o homem. Como Deus pode atingir o seu propósito? Bem, considere os símbolos materiais. Para certo alimento, como o frango, por exemplo, para o frango entrar em nós e tornar-se o nosso elemento constituinte, ser um conosco, temos de comê-lo, temos de digeri-lo, temos de assimilá-lo, não é verdade? É desse modo que ele se torna nosso sangue, nossas células, nossa essência. Com vistas a isso, o Senhor disse: Eu sou o pão da vida. Quem come de mim, também viverá por causa de mim. Evangelho de João, capítulo 6, versículos 48 e versículo 57, parte B. Somente comendo o Senhor é que podemos receber Deus em nós, como nosso conteúdo, podemos preencher esse vaso que somos nós. Não apenas precisamos entender, compreender, conhecer, amar o Senhor, crer nele, segui-lo e adorá-lo, tudo isso é muito bom. Precisamos ainda mais comer do Senhor. Precisamos nos alimentarmos dele. É muito comum no meio cristão dizer às pessoas que elas devem crer em Jesus, amar o Senhor, seguir Cristo e servi-lo. Mas perdeu-se o alvo. O propósito de fazer essas coisas é receber o Senhor em nós como nossa vida. Esses são apenas os procedimentos para atingir a meta: comer Cristo. Hoje o Senhor quer restaurar a meta. Crer no Senhor não visa apenas ao perdão dos pecados e ir para o céu. Antes visa receber o Senhor em nós, a fim de que Ele se mescle conosco, tornando-se um conosco em essência. Essa é a meta. O apóstolo Paulo disse: Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Ele até podia dizer: Para mim o viver é Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Pois Cristo nele era a sua vida e essência, e se tornara um com ele. Que maravilha! O desejo de Deus é que o homem se alimente dele. Após ter criado o homem, Deus não lhe disse que fizesse muitas coisas, não. Em vez disso, colocou-se
diante do homem, na forma de alimento para ser recebido por ele. Vou dizer algo aqui que para você pode ser estranho, mas Deus é comestível. Claro que esse comestível aí, entre aspas, para o homem ingerir a sua essência. Deus quer entrar em nós, não somente para ser a nossa vida, mas também o nosso suprimento constituinte e vital. A linha do comer é constante em toda a Bíblia. Desde os 2 primeiros capítulos de Gênesis até o último capítulo de Apocalipse, a questão de comer é repetidamente mencionada. Pouco antes de deixar o Egito, os filhos de Israel tiveram de comer o cordeiro. No deserto comeram o maná. Após entrar na terra de Canaã, comeram o fruto rico da terra. Quando ofereciam sacrifícios em adoração a Deus, comiam das várias ofertas. Quando o Senhor Jesus veio, ele disse que ele era o quê? O pão da vida, e que temos de comê-lo e desfrutá-lo. Mesmo nas reuniões da mesa do Senhor em memória dele, nossa ênfase não deve ser a meditação e a adoração, mas o comer. Acerca do pão, ele disse aos discípulos: tomai, comei. Isto é o meu corpo. Mateus 26, versículo 26, parte B. Além disso, ele disse: fazei isto em memória de mim. Portanto, o verdadeiro lembrar-se do Senhor é comer, que visa que exercitemos o Espírito a fim de receber o Senhor em nós continuamente. Quanto mais comemos e bebemos do Senhor, mais real se torna a nossa adoração a Ele. A verdade é que a verdadeira adoração é abrir o nosso ser interior ao Senhor para que Ele nos encha e sature mais e mais. Antes de um homem escolher o caminho de comer o Senhor, Satanás entrou em cena. Geralmente se pensa que o homem caiu por causa do pecado. Na verdade, ele caiu porque comeu algo que não era Deus. Está lá em Gênesis, capítulo 3. Deus quer que o homem o coma, mas Satanás quer que o homem coma outras coisas. O termo geral para todas essas outras coisas poderíamos classificar como conhecimento, não é? Satanás quer que você coma conhecimento, representado pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Cristo não é conhecimento, amigo. Cristo é vida. Aleluia! O homem caiu porque se afastou da vida e voltou-se para o conhecimento e apartou-se de Deus. E foi para muitas outras coisas que não são Deus. Essas muitas coisas nem sempre parecem más. Elas incluem tanto o bem quanto o mal. Contudo, pertencem à morte. Desistir de Deus e aproximar-se das muitas coisas que não são Deus é desistir da vida e aproximar-se da morte. Quando o Senhor estava aqui na terra, muitos religiosos o contataram e expressaram os velhos conceitos religiosos. Por exemplo, Nicodemos chamou-o de Rabi e queria que ele fosse o mestre. O Senhor o chocou respondendo que o homem precisa nascer de novo. Nascer está relacionado à vida e não ao conhecimento. O que o homem precisa não é o ensino de doutrinas, mas precisa de outra vida, que é o próprio Cristo. A vida de Deus, a vida eterna de Deus. Os líderes religiosos sempre entravam em conflito com o Senhor. Eles ressaltavam os regulamentos religiosos, mas o Senhor se preocupava apenas em entrar no homem como vida. Por exemplo, um sábado ele curou um homem que tinha a mão ressequida. Você já deve ter lido isso em sua Bíblia. Os fanáticos religiosos ressaltavam a necessidade de guardar o sábado, mas o Senhor estava preocupado com a cura dos doentes, estava preocupado com o reavivamento dos mortos. O que o Senhor encontrou enquanto viveu na terra foi a velha religião. Hoje ocorre o mesmo. O cristianismo que encontramos hoje caiu na religião, infelizmente. Por exemplo, num culto exige-se que as pessoas fiquem em muitos lugares quietas e se comportem com sobriedade. Até música que
os ajuda a ficar ali em silêncio, tipo até numa meditação. O propósito do livro de Apocalipse não é a pregação do Evangelho nem o ensinamento de doutrinas. Em Apocalipse, o Senhor faz um segundo chamado, o chamado para os vencedores. Vencer aqui não é vencer o temperamento ou o pecado, ou o mundo, mas vencer a degradação do cristianismo. O chamado do Senhor dirige-se à situação da cristandade caída. A igreja em Éfeso está em Apocalipse. A igreja em Éfeso era muito boa, pois tinha labor pelo Senhor, zelo e diligência. Entretanto, o Senhor lhe disse que se arrependesse, pois embora laborasse por ela, ela não o amava o bastante, não amava o Senhor o bastante. Ainda que fizesse muitas coisas por ele, a igreja não o desfrutava o suficiente. Os vencedores devem vencer essas condições. O Senhor quer que o desfrutemos. Ele disse: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Apocalipse capítulo 2, versículo 7, parte B. Já no início, em Gênesis, havia o comer da árvore da vida. Essa foi a primeira coisa, mas se perdeu. Agora o Senhor nos chama para desfrutar a questão de comer novamente. A restauração do Senhor é restaurar o que Ele ordenou no princípio. Deus ordenou que o homem comesse dele, e esse seria o destino do homem. A nossa porção não é fazer isso ou aquilo, mas comer. Por 40 anos no deserto, os israelitas nada fizeram, senão comer o maná, não é? Primeiro colher e depois comer o maná e comê-lo todos os dias. Colher e comer todos os dias. Comer era a ocupação deles. Do mesmo modo, hoje Deus quer que comamos e desfrutemos de Cristo todos os dias. Não é quanto fazemos por Ele, e sim quanto o comemos. Essa é a restauração do Senhor. O cristianismo, em sua condição degradada, é uma religião com atividades e obras. Há muitos cristãos que trabalham muito, mas poucos desfrutam Cristo em seu espírito, comendo de Cristo. A igreja toda deve desfrutar Cristo dessa forma. Em Apocalipse, capítulos 2 e 3, nas 7 vezes que o Senhor chama vencedores, a questão de comer é mencionada 3 vezes. Na primeira vez é com relação a comer da árvore da vida, na segunda com o comer do maná escondido e na terceira com o comer a ceia ou o banquete. Isso é como os 3 tipos de comer do povo de Deus no Antigo Testamento. Apocalipse 2 e 3 são para a restauração do comer que havia no Antigo Testamento. O cristianismo perdeu isso, e o Senhor hoje nos chama para vencer e ser restaurados de volta ao princípio. Quando você come de Cristo e fica pleno dele, certamente o seu mau humor acaba e o mundo se esvai, não é verdade? Portanto, simplesmente trate de comer Cristo, não é? Falando de maneira carinhosa, trate de comer Cristo. Jamais nos formamos em comer, não é? Ninguém se forma em comer. Dia a dia há uma repetição de comer, não é? Apuros causados pelo marido, problemas advindos da mulher, dificuldades no emprego, tudo e todos os problemas podem ser resolvidos comendo-se de Cristo. Quando você come de Cristo um pouco mais, seus problemas então são solucionados. Esse caminho pode parecer simplório, pode parecer um caminho muito simples, mas uma vez que você passa a praticar isso, passa a comer de Cristo, você descobrirá que quanto mais você come de Cristo, mais doce Ele é. No final de Apocalipse lemos: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida. Essa bênção é para os que vão até a árvore da vida. Assim, o propósito final e máximo do homem
é comer da árvore da vida, isto é, comer o Senhor, o homem o comerá por toda a eternidade. Certamente, após ser alimentada, uma pessoa trabalhará. Crianças bem alimentadas são muito ativas e podem até agir como um exército destruidor, não é verdade? Portanto, primeiro temos de nos alimentar e depois alimentar os outros. Quando estamos alimentados, a igreja é viva. Não se trata de fazer coisas exteriormente, mas de ser vivos interiormente. Quando estamos plenos por comer Cristo, ficamos cheios de energia. Hoje, não precisamos de mero encorajamento exterior, mas precisamos apenas da provisão interior. Precisamos comer de Cristo. Ele é a nossa verdadeira comida, a nossa verdadeira bebida. Em Apocalipse capítulos 2 e 3, comer é dado como promessa no sentido positivo, ao passo que o ensinamento é mencionado várias vezes no sentido negativo. Comer contrapõe-se a ensinar. O Senhor odeia ensinamentos. É verdade. Toda vez que você começa a exercitar a sua mente e começa a entrar em conhecimentos, Deus sai de cena. Deus quer ser a sua verdadeira comida. Talvez você diga que o Senhor não odeia os ensinamentos corretos. Entretanto, como você sabe qual é o ensinamento que é correto, não é? Todo ensinamento parece correto. Dinheiro falsificado parece o mesmo que o dinheiro de verdade, senão ninguém seria tapeado, é ou não é? Todos os que ensinam doutrinas erradas fazem isso para parecerem doutrinas o quê? Certas, verdadeiras. Se você, portanto, não quer ser vítima de dinheiro falso, o melhor é não aceitar dinheiro, e sim ouro. Não ouça doutrinas, importe-se com Cristo. As doutrinas podem até ajudar-nos a compreender e a entender, mas não podem nos suprir. Até mesmo as doutrinas bíblicas, sem o Espírito Santo nelas e sem Cristo como realidade, são ensinamentos vãos. Por exemplo, com respeito à doutrina de um marido amar a mulher, você pode ter o conhecimento doutrinário, mas não a capacidade de amar a sua esposa, porque Deus quer que você ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, e isso é só no Espírito. Entretanto, se desfrutar o Cristo vivo, ao tomar a palavra com oração, ler a palavra, orando a palavra de Deus, transformando a palavra em sua oração, poderá amar a esposa sem empregar a vontade própria. As palavras das Escrituras Sagradas são espírito e são vida. Por isso, quando as lemos, devemos invocar o Senhor e tocar o Espírito de Deus para receber suprimento. Na igreja, devemos ter a prática de invocar o Senhor. Quando invocamos o nome do Senhor, o nosso espírito se abre. E quando inalamos o Espírito como ar, somos refrescados e iluminados interiormente. Na Nova Jerusalém há somente uma árvore da vida, que dá frutos para o nosso alimento. Todos ali simplesmente comerão dela todos os dias. A igreja em Éfeso degradou-se porque deixou de comer e devoltou-se às obras, ao conhecimento. O Senhor lhe disse que se arrependesse. Os líderes nas igrejas não devem ter consideração demais pela obra. Devem ser os primeiros a comer. Que todos guardemos a festa, que nos reunamos para cear. O que é, então, a restauração do Senhor? A restauração do Senhor é comer. Comer. Comer Cristo. Qual é o caminho do Senhor? O caminho do Senhor é comer. O que é ser um vencedor? Ser um vencedor é comer, comer de Cristo. O que é ser espiritual? É comer. Comer, comer e comer. Esse é o alvo de Deus. Essa é a restauração que o Senhor tem para nós nesses dias de tamanha degradação. O órgão correto para comer.
Zacarias capítulo 12, versículo 1 mostra-nos que aos olhos de Deus há 3 itens grandiosos no universo: os céus, a terra e o homem. No universo, Deus presta atenção aos céus, à terra e ao espírito do homem. Portanto, não se despreze. Você tem um espírito em você e o seu espírito está no mesmo nível que os céus e que a terra. Deus precisa dos céus e da terra e, mais ainda, precisa do seu espírito. Se virmos a importância do nosso espírito, ficaremos muito empolgados. Por que Deus considera o espírito do homem tão importante quanto os céus e a terra? É porque o espírito humano é um vaso para conter Deus. Os céus são para a terra. Sem os céus, a terra não sobrevive. As coisas que desfrutamos na terra, como o brilho do sol, a chuva, vêm dos céus, não é verdade? Além disso, a terra é para o homem. As coisas que a terra produz, como a colheita, são adequadas para satisfazer as necessidades da sobrevivência humana. Mas o que há de mais precioso no homem é o seu espírito. O espírito humano é para Deus. É usado para conter Deus. Portanto, os céus são para a terra é para o homem, e o homem é para Deus. O homem tem um espírito. Muitos, inclusive cristãos, não sabem que neles há um espírito. Temos de prestar muita atenção ao espírito humano. Para comer, você não pode usar os olhos, ouvidos, o nariz, não é? E sim a boca. Portanto, a boca é o órgão correto para se comer. Para que o homem coma, Deus criou o órgão certo. Qual é esse órgão? A boca, não é? Criou de forma maravilhosa, com lábios para sugar, dentes para mastigar, língua para empurrar a comida e saliva, que misturada aos alimentos ajuda a digestão. Tudo isso é para que o homem possa comer. O Senhor Jesus disse que Ele é o pão da vida. Por meio disso, vemos que o próprio Deus é a nossa comida. Então, que órgão usamos para comer do Senhor? O Espírito. O espírito humano é o órgão para se comer do Senhor. Deus criou o homem com o espírito para que possamos comê-lo, para que desfrutemos dele e o recebamos dentro de nós. Louvado seja o Senhor. Temos em nós o estômago para alimento natural, para o alimento material, e o espírito para o alimento espiritual, que é o próprio Deus. Que maravilha! Bem, mas o que é o espírito? Onde o espírito se encontra? É uma coisa difícil de explicar. E até mesmo difícil conhecer o coração, não é? A gente não sabe bem onde encontra o nosso coração emocional. Quantos corações nós temos? Temos o coração biológico e temos também o coração psicológico. Não somente Deus é um mistério, mas até você e eu somos. Algumas das coisas mais preciosas são muito misteriosas. Por exemplo, a eletricidade é algo misterioso. A vida e a energia atômica também são misteriosas e até invisíveis, contudo são reais. Dentro de nós, a parte mais misteriosa é o nosso espírito. Mas o que é o espírito de fato? É difícil a mente humana entender. Só podemos conhecê-lo pela experiência. Por exemplo, muitas vezes a mente arrazoa sobre certa questão e a vontade concorda, mas lá no fundo há algo que nos incomoda. É ou não é? É algo misterioso, algo até mesmo inexplicável, e é a história do espírito. Veja outro caso. Quando alguém é pobre, tudo o que precisa é de vestes, alimento e abrigo, e tudo o que pensa é como ganhar dinheiro. É ou não é? Pois é. Depois de se tornar rico, entretanto, e depois de todas as necessidades materiais plenamente satisfeitas, ele sente que precisa de entretenimento, diversão, música, esporte e tantas coisas mais. Ainda assim, depois de ter essas necessidades totalmente satisfeitas, ele ainda sente um vazio interior. Então um dia ele invoca: ó Senhor,
Senhor Jesus. É aí que ele fica satisfeito interiormente. Essa necessidade extremamente profunda não é uma necessidade física nem psicológica, mas é uma necessidade espiritual. Somente Deus pode satisfazê-la. Essa é a evidência de que temos o Espírito em nós. Falemos agora um pouco sobre a oração. Há pelo menos 2 tipos de oração. O primeiro é orar com o intelecto ou orar com a mente. As palavras dessa oração podem ser corretas, mas, visto que o órgão é errado, não é? A mente não é o órgão adequado para que possamos orar, a oração então não é eficaz. Se pedir a um catedrático de psicologia que ore, ele pode orar e orar e orar, dando voltas na mente, falando palavras bonitas. Por fim, pode até afastar-se de Deus por meio dessa oração, sabia? Isso é porque a mente humana não consegue contatar Deus. Assim como um pedaço de madeira não consegue transmitir eletricidade. Se uma pessoa estiver disposta a invocar, ó Senhor, Senhor Jesus, então o Espírito de Deus virá e ela tocará a Deus. Portanto, o segundo tipo de oração é orar com o Espírito. Todos temos de exercitar o Espírito para fortalecê-lo. No meio cristão em geral, as pessoas são ensinadas a orar a um Deus objetivo que está longe, lá em cima, no céu, lá no trono, implorando-lhe que tenha dó delas e faça coisas por elas. Esse tipo de oração religiosa, por meio de ensinamento religioso, ocorre totalmente na esfera da mente. A verdadeira oração é você orar com o Espírito, a fim de contatar o Senhor subjetivo, esse Senhor que está dentro de você, esse Senhor que está em seu espírito. Hoje, Ele não apenas está no trono lá em cima, mas também habita o espírito do homem de modo humilde. Portanto, quando você ora a Ele, não deve apenas fazer pedidos, e sim tocar em sua pessoa, contatar a sua pessoa. Esse tipo de oração para contatá-lo não é com a mente, mas é com o Espírito, com o seu espírito humano. O Senhor disse que Ele é o pão da vida e que temos de comê-lo. Como o comemos? Não é considerando-o com a mente, mas invocando. Ó Senhor, com o Espírito. Suponha que seu cônjuge, ou mesmo um irmão da igreja, o insulte, provoque você e você fique irado então. Isso vai agitar a sua mente e você pensará: isso não é razoável. Como ele pode fazer isso comigo? Então todo o seu ser será usurpado pelo seu pensamento, pela sua mente, e mesmo que você ore, você não poderá tocar o Senhor. Por isso temos de aprender a contatar Deus com o nosso espírito. O Senhor é o Espírito. Para contatá-lo, temos de usar o nosso espírito. Como o Espírito, Deus está em nosso espírito, no qual há mútua comunhão e há uma mescla, um misturar dos 2 espíritos. É um fato que temos o Espírito em nós. Você crê nisso? Eu creio. Existe o Espírito em nós. Esse Espírito é diferente da mente, também é diferente da emoção e também é diferente do coração. A Bíblia não nos diz que andemos segundo o coração, antes diz-nos que andemos segundo o Espírito. Precisamos seguir o Espírito e andar segundo o Espírito. A Bíblia não nos diz que andemos segundo o coração, antes diz-nos que andemos segundo o Espírito. Precisamos seguir o Espírito e andar segundo o Espírito. Sempre dizemos às pessoas que hoje podemos amar alguém e no futuro podemos até mesmo odiá-lo, não é? Os que você odeia geralmente são os que você amou um dia. Você já pensou nisso? Sem casamento não há divórcio. Por que o amor pode virar ódio? Porque esse amor procede da emoção, ou quando muito, procede do coração. Nosso coração não é confiável.
O nosso coração muda muito rápido. Mais rápido, às vezes, do que o clima aí na cidade onde você está. Por isso, todas as mulheres precisam saber que nenhum marido é confiável. E todos os maridos precisam saber que nenhuma mulher é de fato gentil. Ela pode ser gentil num momento, mas no outro momento, no momento seguinte, ela pode muito bem perder a calma. É assim, é ou não é? Isso prova que o coração humano não é confiável. O coração humano é caprichoso. Mas louvado seja o Senhor, pois há algo constante em nosso ser. É o nosso espírito. Se você ama uma pessoa com o espírito, seu amor jamais mudará. Não importa se ela ame você quando quer ou não, não é? Não importa se ela seja boa ou não. Não importa se ela faz o bem a você ou não. Ainda assim você a amará. Nosso espírito foi criado por Deus única e especialmente para nós. Quero dizer algo que sabemos pela experiência, embora não seja explicitamente mencionado nas Escrituras. O fato é que, por causa da queda do homem, o espírito humano está agora sob a influência da alma. Entretanto, parece que Deus traçou uma linha e disse assim a Satanás: olha, até aqui você vai, daqui para frente não ultrapasse. É como se Deus dissesse, não é? Você pode entrar no corpo do homem, você pode até mesmo usurpar a mente do homem, mas você não pode entrar no espírito humano. O espírito do homem está fora do seu alcance. Por isso, quando o homem se volta ao seu espírito, ele sai da esfera de Satanás. Que maravilha! Se eu permaneço na mente, se você permanece na mente, você entrará no reino de Satanás e ficará sob o controle dele. Antes temos de aprender a nos voltar ao espírito. A despeito do que as outras pessoas digam, a sua mente não deve ficar no que elas dizem. A despeito de quanto fiquem bravos com você e tentem provocar a ira em você, você deve voltar-se ao espírito. Eu preciso aprender isso. Enquanto você permanece no espírito, enquanto eu permaneço no espírito, Satanás não pode fazer nada nem com você e nem comigo. Além disso, quando permanece no espírito, você está em comunhão com Deus. Quando contata o Senhor dessa forma, ele flui mais abundantemente, entrando em você para o seu suprimento de vida. Desse modo, você pode comer o Senhor. Você pode desfrutar do Senhor. Consideremos agora a questão de ler a Bíblia. Sabemos que há dois modos para isso. O primeiro é lê-la com a mente. Esse é o modo comum. Quanto mais lemos com a mente, mais mortificados ficamos. É verdade. Mais mortificados ficamos. Quanto mais lemos desse modo, mais secos e vazios ficamos e mais deprimidos também. Então, qual é o modo correto de ler as Escrituras? É o segundo modo, ou seja, ler com o Espírito. Ler exercitando o Espírito. Após ler cada frase, invocamos: ó Senhor Jesus. Dessa forma, recebemos todas as palavras das Escrituras para dentro de nós como vida para nós. O Senhor disse: o Espírito é o que dá vida. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63. Portanto, não podemos receber a palavra com a mente. Temos de contatar a palavra de Deus com o nosso espírito. A palavra é espírito e temos de tocá-la com o nosso espírito. Quando oramos com o espírito e lemos a palavra com o nosso espírito, absorvemos e recebemos o Senhor abundantemente em nosso espírito. Quando cremos, o Senhor regenerou o nosso espírito, mudando o nosso velho espírito no espírito novo. Daí em diante, o Espírito do Senhor passou a permanecer em nosso espírito, isto é, os dois tornaram-se um só espírito e testificam juntos. Hoje esse espírito em nós é mesclado, maravilhoso e rico.
Aleluia! Simplesmente precisamos aprender a voltar-nos ao Espírito e exercitarmos o Espírito em todo o tempo. Fazendo isso espontaneamente, o próprio Senhor, não é? Como o Espírito trabalhará a sua pessoa em nós. Como resultado, desfrutaremos as suas riquezas. Aleluia! Você tem o Espírito. Portanto, exercite o seu Espírito. Vamos ver agora o modo de comer. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2 diz que os santos chamados invocam o nome do Senhor, e os que invocam o nome do Senhor são santos. A totalidade desses santos é a igreja. Portanto, nossa posição é a de que somos santos, os que invocam o nome do Senhor. Paulo disse que Cristo é deles e nosso. Isso quer dizer que Cristo é a porção de todos os que invocam o seu nome. Então, no versículo 9, ele diz que Deus nos chamou à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, isto é, ao desfrute de Cristo. Deus nos chamou para que participemos do desfrute de Cristo, e o modo de desfrutar Cristo é invocar o seu nome. Repito que, ao ler a Bíblia, o nosso problema é que sempre impomos nossos conceitos a ela. Portanto, é muito difícil receber revelações dela. Por exemplo, normalmente, temos certo entendimento sobre amor. Por isso, quando lemos 1 Coríntios capítulo 13, é fácil entender o que este capítulo fala sobre o assunto. O amor é isso ou o amor é aquilo. Mas quando lemos 1 Coríntios capítulo 1, é difícil ver que somos os chamados santos e que somos os que devem invocar o nome do Senhor. Somos chamados para invocar o nome do Senhor. É também difícil ver que Cristo é deles e é nosso. Além disso, é difícil ver que Deus não nos chamou para o céu, mas para a comunhão do seu Filho. Deus nos chamou à comunhão do seu Filho. Isso equivale a nos convidar para um banquete a fim de desfrutar o seu Filho, como menciona Mateus capítulo 22. Esse Cristo é a sabedoria de Deus e o poder de Deus. Deus o fez nossa justiça para o passado, santificação para o presente e redenção para o futuro. No passado estávamos cheios de injustiça e em confusão, mas Cristo é a nossa justiça para resolver o nosso passado. Por meio da sua morte na cruz, ele satisfez as justas exigências de Deus e solucionou os problemas do nosso passado. Quanto ao presente, somos muito fracos e temos muitas falhas, mas Cristo é a nossa santificação. Então, no futuro, ele transfigurará o nosso corpo para que sejamos redimidos. Em outras palavras, ele entrou em nosso espírito, está transformando a nossa alma e transfigurará o nosso corpo. Ele cuida das 3 partes do nosso ser: espírito, alma e corpo. Tal Cristo é o nosso desfrute. Deus nos chamou para que o desfrutemos. Até aqui, tudo o que abordamos é apenas doutrina. É como se eu lhe dissesse que temos um banquete de fato saboroso e muito bom, mas você ainda não tivesse provado nem um pouquinho desse banquete. Portanto, em 1 Coríntios, após as verdades objetivas apresentadas nos capítulos 1 e 2, o capítulo 12 fala de como podemos experimentar Cristo. Primeiro diz que todos os crentes, quer judeus, quer gentios, foram batizados em um só Espírito, versículo 13. O Cristo rico hoje é o Espírito. Assim como a eletricidade, o Espírito é difícil de descrever. Logo, Deus usa a água para prefigurar o Espírito. Quando fomos batizados, fomos imersos na água. Isso significa que fomos imersos no Espírito. Cristo é o Espírito. Quando fomos batizados em Cristo, fomos batizados no Espírito. Depois disso, obtivemos a posição de beber desse Espírito. Esse versículo, na língua original, quer dizer que fomos colocados na posição de beber desse Espírito. Como bebemos dele? Bem, o versículo 3 do mesmo capítulo diz: ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Em outras palavras, uma vez que você diz Senhor Jesus,
imediatamente você está no Espírito Santo e bebe do Espírito. Há uma questão muito importante, contudo não muito clara para muitos cristãos. Diz respeito a duas coisas: o nome do Senhor e o Espírito do Senhor. O nome do Senhor é Jesus, e o Espírito do Senhor é o próprio Senhor, a pessoa do Senhor. Todos têm um nome e cada nome denota uma pessoa, que é a pessoa em si. Se não há tal pessoa, mas apenas um nome, então o nome equivale a nada, não é verdade? Jesus é o nome do Senhor. Jesus é o nome do Senhor. E o Espírito é a pessoa do Senhor. Quando invocamos o nome do Senhor, o Espírito vem. Você pensa que o Senhor Jesus é apenas um nome vazio? Não. O Senhor Jesus é real. Portanto, quando você o invoca, ele vem. E aquele que vem é o Espírito. Não pense que invocar o nome do Senhor seja algo sem importância. Você não consegue invocar o nome do Senhor Jesus sem obter um resultado. Quando você invoca, ó Senhor Jesus, ele vem. A Bíblia nos diz que devemos orar, mas além disso, também nos diz que invoquemos o nome do Senhor. Quando você diz Senhor Jesus, o Espírito está presente. O Espírito é o Jesus vivo. O Espírito torna a pessoa de Jesus real para você. O Espírito é Jesus que vem a você. Quando você invoca o nome de um ídolo, nada acontece, pois é um nome vazio. Não importa quanto você invoque Buda, por exemplo, ele não virá. Entretanto, o nome do Senhor Jesus é o Deus verdadeiro e vivo. Ele é o Espírito verdadeiro e vivo. Como tal Espírito, Cristo é o Espírito todo inclusivo. Você precisa de redenção? A redenção está nele. Você precisa de poder? O poder está nele. Você precisa de vida? A vida está nele. Precisa de santidade e paciência? Ambas estão nele. Ele pode suprir tudo o que você precisa. Louvado seja o Senhor. É lamentável que alguns cristãos hoje gostem de ler a Bíblia com a mente, exercitando a mente, pegando ali dentro da Bíblia somente ensinamentos e doutrinas. Eles a leem, mas não invocam o Senhor. O resultado disso é que contatam a Bíblia, mas não o Senhor. Lembre-se de que se você não invocar o Senhor, as Escrituras não passarão de meras letras. Se você não invocar o nome do Senhor, as palavras ali contidas na Bíblia não serão o Espírito. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Você já leu isso na Bíblia? Se você ler a Bíblia com a mente, cada palavra e cada frase da Bíblia o matará. Puxa vida! Todos os que pesquisam a Bíblia estão mortificados. Muitos conhecem a Bíblia de capa a capa, mas não conhecem o Deus da Bíblia. Creia-me, antes de pesquisar a Bíblia, talvez você estivesse um pouco vivo, mas após pesquisar, estudar, examinar, você ficou mortificado no espírito, pois esse é o caminho errado. Veja bem, não estamos dizendo que você não deve estudar a Bíblia. Não é isso. Todavia, não são as doutrinas bíblicas que poderão aperfeiçoá-lo, que poderão salvá-lo, supri-lo e vivificá-lo. Não. Somente o próprio Senhor pode ser a sua vida e somente Ele pode salvá-lo. Para suas dificuldades, você precisa tocar o próprio Senhor. Para suas carências, você precisa receber o próprio Senhor. As palavras da Bíblia são o meio, não são o fim. Ao lê-las, você deve invocar o Senhor, exercitando o seu espírito, ó Senhor. Por exemplo, lá em João capítulo 1, versículo 1, não é? Ó Senhor, no princípio era o Verbo. Que maravilha, Senhor. Ó Senhor Jesus, no princípio criou Deus os céus e a terra. Que coisa gloriosa, Senhor. Aleluia, o Senhor criou do nada. Ó Senhor, Tu criaste os céus, o Senhor me criou, Tu criaste a terra. Senhor Jesus, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é lindo.
Tá vendo? Nós estamos aqui lendo a Bíblia, mas invocando o Senhor, tocando na pessoa do Senhor. Imediatamente você verá que as palavras da Bíblia são vivas. Como resultado, o que você ganha não é doutrina, mas você ganha o próprio Senhor vivo. É disso que precisamos. É disso que eu preciso no meu dia a dia, no meu trabalho, na minha casa. Diante das lutas do dia a dia, eu preciso tocar na pessoa viva do Senhor. Embora muitos irmãos tenham ouvido esse ensinamento, a prática entre nós não é adequada. Estamos acostumados demais a usar a mente para estudar e entender as Escrituras, mas não temos o hábito de usar o Espírito para invocar o Senhor e tocar a palavra ao mesmo tempo. Devemos, de fato, adquirir esse hábito de invocar o Senhor sempre que abrimos a Bíblia. Se o invocarmos e orarmos enquanto lemos a Bíblia, as suas palavras serão vivas, as nossas trevas serão dissipadas e a nossa fraqueza se tornará em força. Aleluia! O Senhor então nos suprirá de muitas formas. Essa é a maneira correta. Por vezes você pode não se lembrar dos versículos que leu ou orou, mas louvado seja o Senhor. Quer se lembre deles, quer não, ao orar e ler a palavra, exalando e inalando, você receberá mais do Senhor. Para lembrar-se das palavras da Bíblia, você precisa exercitar a memória, mas não é preciso memorizar para receber o Senhor, não. Enquanto você respira o Senhor, Ele opera em você para regá-lo, para iluminá-lo, para consolá-lo e para sustentá-lo. Que maravilha! Ele até mesmo levará a cabo a obra de transformação em você, não para corrigi-lo de fora para dentro, não, mas para mudá-lo, através da sua vida de dentro para fora. Por isso, irmãos, vocês têm de aprender a invocar o Senhor e também a mesclar o invocar com o ler, orar a palavra. Se tiverem essas duas práticas todos os dias, não precisarão ouvir os ensinamentos acerca de santidade, ensinamentos acerca de viver vitorioso ou um viver de vida, mas certamente serão santificados, serão santos, vencedores e plenos de vida. Por certo, todo o seu ser será saturado do Senhor. Ele é de fato o Espírito vivo e verdadeiro. Ele não se importa se vocês entendem ou compreendem as doutrinas contidas na Bíblia. Importa-se apenas em operar em você ou em vocês. Para Ele operar em nós, temos de aprender a invocá-lo até que isso se torne espontâneo em nosso viver. Agora chegamos ao livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Enquanto Estevão era perseguido e pouco antes de ser apedrejado, ele não orava, mas ele invocava o Senhor. Ele invocava o Senhor e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Atos capítulo 7, versículo 59. O resultado disso é que muitos viram o seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. Por quê? Porque quando invocava, o Senhor o preencheu interiormente e expressou-se por meio dele. Então Atos 22 nos diz que Saulo de Tarso foi de Jerusalém a Damasco para prender todos os que invocavam o nome do Senhor. No caminho, porém, depois de seu encontro com o Senhor, ele se arrependeu. Ele foi salvo, mas ninguém o sabia. Portanto, o próprio Senhor foi até Ananias e lhe disse que fosse ver Saulo. Mas o que Ananias disse a Saulo? O versículo 16 diz: Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Ananias não disse que ser batizado é lavar os pecados, e sim que invocar o nome do Senhor é lavar os pecados. Ananias, de fato, dizia a Saulo o seguinte: Saulo, antes você cometia pecados pelos quais os santos não podem perdoá-lo, isto é, você foi a toda parte para prender os que invocam o nome do Senhor. Você prendia qualquer pessoa que invocasse: ó Senhor.
Você perseguia a igreja e se opunha aos santos. Agora, para lavar os seus pecados, a melhor maneira é você mesmo invocar o nome do Senhor. Você deve invocar, Saulo, ó Senhor Jesus. Quando você invocar, os seus pecados de assassinar os que invocavam o nome do Senhor serão todos lavados. Irmãos, isso mostra que no primeiro século, todos os cristãos corretos tinham um viver de invocar o nome do Senhor. Não duvido que todos eles invocassem o Senhor todos os dias. Eles o faziam em casa, andando pelas ruas. Espero que todos vocês também desenvolvam essa prática. Na igreja em Los Angeles, temos provado isso até certo ponto. Pelo menos 300 de nós vivemos na vizinhança do local, né? Assim, quando saímos, sempre encontramos irmãos, especialmente quando vamos ao supermercado para as nossas compras diárias. Quando vemos uns aos outros, invocamos, ó Senhor Jesus. Um invoca, ó Senhor. O outro então responde, amém. Muitos estão sempre invocando, ó Senhor Jesus. E de fato tem o desfrute de invocar o nome do Senhor. Quando você está oprimido, triste, abatido, o que você deve fazer? Você deve invocar, ó Senhor Jesus. Depois de invocá-lo 3 ou 5 vezes, já não mais estará oprimido. Isso é real. Outro exemplo é que quando você não tem luz interior e não tem clareza do que fazer acerca de determinada situação, acerca de determinada questão, você diz, ó Senhor, Senhor Jesus, amém. E aí então você é iluminado interiormente. Além disso, quando está deprimido, você sente que tem nas costas ali um peso enorme, muito maior do que as suas próprias forças. E aí então você faz o quê? Você invoca, ó Senhor, Senhor Jesus. O que vai acontecer? A sua força interior então surgirá. Você pode até dizer, irmãos, isso é simples demais. Invocar, isso é muito simples. E eu lhe digo, quanto mais necessário algo é na vida de uma pessoa, mais simples é. Por exemplo, respirar, beber e comer são coisas muito simples. É ou não é? Inalar o Senhor é tão simples como inalar o ar. O caminho do Senhor é muito simples. A vida é simples. Um grão plantado no solo cresce e dá muitos grãos. Uma semente de flor plantada no solo cresce e floresce. É tudo muito simples. Você apenas cava um buraco no chão, põe ali a semente, aduba a terra, cobre, rega, então vai para casa e dorme em paz. O tempo passa, quando você chega, está brotado. Que maravilha! É muito simples. Nós somos gratos ao Senhor. Nós louvamos ao Senhor, pois todas as questões da vida são simples. Hoje estamos vivendo dias difíceis. Estamos nos últimos dias. O Senhor quer restaurar a igreja de volta ao princípio. O que havia no princípio era simples. Havia uma árvore da vida para o homem comer lá no Éden, no jardim do Éden. Hoje, por causa da fraqueza e do fracasso do homem, a igreja está degradada. Mas não era assim no princípio. No princípio, tudo era muito simples. Agradecemos ao Senhor e o louvamos por isso. Todos temos de aprender a ser simples. Hoje não é a era das doutrinas, mas é a era do Espírito. Hoje é a era de comer e beber de Cristo. Comer o Senhor, bebê-lo e desfrutá-lo. Deus é um mistério, e esse mistério está no fato de ele ser Espírito. O Espírito é realmente misterioso. Podemos ilustrar isso com a eletricidade. Hoje usamos muitos aparelhos elétricos. A eletricidade é prática, sem ela não teríamos a luz elétrica. Embora seja de fato prática e útil, não podemos vê-la nem mostrá-la. Onde ela está? Parece que, visto que ela está numa lâmpada, então desde que não tiremos a lâmpada, a eletricidade está aqui.
E quando tiramos a lâmpada, a eletricidade se vai. É maravilhoso. Podemos assim ver que ela é realmente um grande mistério. Outra ilustração é a vida biológica que temos. Posso falar, mexer-me e demonstrar várias expressões porque há vida em mim. Se eu morrer, contudo, não poderei mexer-me, embora minha cabeça e mãos ainda estejam aqui. Por que isso ocorre? Porque a vida já não está mais em mim. A vida é real, mas ninguém pode colocá-la diante dos nossos olhos. Até hoje, os fisiologistas e médicos não podem dar-nos uma explicação bem adequada a respeito do que é a vida. Podemos ver as expressões da vida, mas não a vida em si. Contudo, a vida é real mesmo. Esses exemplos nos mostram que há um Deus no universo. Quando você considera o universo, vê que de fato é algo maravilhoso, porém intrigante. Isso pode ser explicado somente quando voltamos a Deus. Todo o universo depende de Deus e se apoia nele. Todavia, Deus é invisível, indescritível e até mesmo inexplicável. Portanto, Deus é um mistério. A Bíblia menciona 4 questões grandiosas com relação a Deus. Primeiro, Deus criou. Ele criou todas as coisas e criou o homem. Segundo, Deus se encarnou. As pessoas do mundo podem ver as coisas criadas por Deus, mas poucos podem saber como Deus tornou-se homem. É ou não é? Sabemos que o nome desse homem é Jesus. Todos concordam que Jesus é maravilhoso e muitíssimo especial. Ele é extraordinário e também comum. Jesus é Deus. Ele é Deus, mas tornou-se homem. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne. O primeiro ato grandioso de Deus foi ter criado todas as coisas. E o segundo foi tornar-se homem. Deus entrou na carne humana, vestiu-se da natureza humana e tornou-se um homem chamado Jesus. Quando saiu a ministrar, as pessoas o viam como um mistério, isto é, embora fosse obviamente um homem, fazia coisas que outros homens não podiam fazer e falava palavras que os outros não conseguiam falar. As palavras que ele falava eram aparentemente simples, contudo eram extraordinárias. Por exemplo, ele disse: "Eu sou o pão da vida." Também disse: "Eu sou a luz do mundo." E ainda: "Eu sou o caminho e a verdade e a vida." Essas palavras eram simples, porém extraordinariamente grandiosas. Não creio que alguém no mundo todo, em todos os tempos, poderia ter dito as palavras que Jesus disse. Nenhum filósofo ou sábio jamais falou assim. Ninguém é tão maravilhoso quanto Jesus. Ele é maravilhoso porque ele é Deus. A terceira coisa grandiosa acerca de Deus é que na carne ele se tornou o nosso Redentor. Cada um de nós é caído e corrupto. O Senhor Jesus veio salvar-nos, carregando os nossos pecados por meio da morte na cruz. A cruz é excelente e especial. A criação, a encarnação e a crucificação são 3 coisas grandiosas que Deus fez. Entretanto, esses 3 fatos grandiosos visam a um 4º fato: tornar-se o Espírito que dá vida. O motivo de sua criação, encarnação e redenção é dar vida. O seu propósito em tudo isso é vivificar o homem. O que é vida? Vida é o próprio Deus. Há 3 termos para vida em grego. O primeiro é bios, que denota a vida física. O segundo é psique, que denota a vida humana. Nos evangelhos, o Senhor Jesus usa essa palavra muitas vezes. A vida da alma é a vida natural, o ego do homem, ou o ego humano. O terceiro termo é zoé, que se refere à vida divina, à vida eterna, incriada. João 3,16 diz que todo o que crê no Filho não perece, mas tem a vida eterna. O Senhor Jesus disse: "Eu vim para que tenham vida." João 10,10. O vocábulo vida nessas passagens é zoé. Portanto, em soma, a vida física é bios, e a vida natural é psique, e a vida divina é zoé. Irmãos,
antes de vocês terem sido salvos e antes de amarem o Senhor, o seu viver e comportamento dependiam das determinações interiores. Além disso, seus sentimentos, pensamentos e emoções, como alegria, ira, tristeza, deleite, dependiam da psique. O que a psique decidia interiormente expressava-se pela bios exteriormente. Vocês viviam pela vida natural e pela vida física, mas um dia foram salvos e começaram a amar o Senhor. Nas profundezas do seu ser, ou seja, no seu espírito, vocês receberam outra vida. Desde que creram no Senhor Jesus, invocando-o, tem havido algo misterioso em vocês. Essa coisa misteriosa é o próprio Deus como a vida de vocês. Essa vida em vocês o supre, sustenta, dirige e quer expressar-se a partir do seu interior. É correto dizer que isso é ser tocado pelo Espírito Santo. Pode-se dizer até que isso é Deus a se mover, ou ainda que isso é Cristo vivendo em vocês. São maneiras diferentes de se referir à mesma coisa, isto é, que o Deus eterno entrou em vocês para ser a sua vida. Esse Deus, que é a nossa vida, é o Espírito que dá vida. O último Adão tornou-se Espírito que dá vida. 1 João capítulo 15, versículo 45, parte B. Deus criou todas as coisas, tornou-se homem, morreu na cruz e tornou-se Espírito. Portanto, esse Espírito é o Deus que criou todas as coisas. Tornou-se homem e morreu na cruz para realizar a redenção. Hoje, Ele entrou em nós para ser nossa vida e nosso tudo. Esse é o item central da Bíblia. Você pode dizer que esse Espírito que dá vida é Deus, que é o Senhor e que é Cristo. Também pode dizer que é Jesus. Todos referem-se ao mesmo. Não seja influenciado pelos ensinos tradicionais do cristianismo. Sei que entre muitos cristãos as doutrinas da Trindade são muito populares. Muitos falam acerca do Santo Pai, do Santo Filho e do Santo Espírito e falam deles como se fossem três pessoas. Não digo que não haja nenhuma doutrina correta acerca da Trindade, mas você não deve tentar lidar com essa verdade como doutrina, pois a sua mente não será capaz de entendê-la por completo. No ano passado, visitei as igrejas em várias cidades e meu único encargo era mostrar que não se pode ter total clareza acerca do Pai, do Filho e do Espírito. Alguns talvez pensem que têm muita clareza acerca do Deus triuno, mas eu lhes digo que isso é impossível. Não podemos ter clareza nem acerca de nós mesmos, muito menos acerca de Deus, não é verdade? Do Deus triuno. Se você não acredita em mim, deixe-me fazer algumas perguntas. Você tem alma? Tem coração? Tem espírito? Tem mente? Tem consciência? Você diz que tem tudo isso, não é? Então me diga, onde está a sua alma? Onde está o seu coração? Ou quantos corações você tem? Onde está o seu espírito? Você tenta entender Deus completamente, mas não é capaz de entender nem a si mesmo completamente? Vou ler apenas algumas passagens da Bíblia para você. Eu creio que essas passagens irão intrigá-lo. Olha, Isaías 9,6 diz: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Deus Forte, Pai da Eternidade. Ele era menino e filho, contudo seu nome era Deus Forte e Pai da Eternidade. Diga-me, ele era o filho ou o pai? Era o filho e também o pai? Isso é realmente muito intrigante. Antes eu pensava que tinha muita clareza acerca do Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito, mas após ler Isaías 9,6, várias vezes, eu fiquei realmente muito intrigado. Vamos ler agora João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Primeiro diz que o Verbo estava com Deus, portanto deviam ser dois. A conjunção com indica isso. Mas depois diz, o Verbo era Deus. Por essas palavras dizemos que são só um. Afinal, o Verbo e Deus são dois ou um? Esse, portanto, é outro versículo intrigante. Vejamos agora 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito,
E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. A primeira parte do versículo diz que o Senhor é o Espírito. Portanto, o Senhor e o Espírito são um só. Mas a seguir, refere-se ao Espírito do Senhor. Portanto, o Espírito e o Senhor são, obviamente, duas entidades. Diga-me, o Espírito e o Senhor são um ou dois? Esse é outro versículo que nos intriga, não é verdade? Portanto, não espere ter um entendimento claro acerca de Deus e da pessoa do Senhor Jesus. Se pensar que tem clareza, estará encrencado. É melhor não ter tanta clareza. É o mesmo que conseguir explicar o seu coração, alma, espírito, mente, não é? Emoção, vontade, consciência. Explicar tudo isso tão claramente como consegue fatiar um queijo. O Deus triuno é um mistério. Não tente compreender isso com o entendimento próprio. Não pense que o Pai é uma pessoa, o Filho outra e o Espírito uma terceira. Quando você começa a vê-los dessa forma, por fim acaba com três pessoas separadas, e o resultado será uma grande heresia. Deus criou, Ele se tornou homem, Ele morreu na cruz. Esse Ele, quer seja o Pai, o Filho ou o Espírito, é agora o Espírito que dá vida. Ele é totalmente uma história do Espírito. Digo isso segundo a Bíblia e segundo a nossa experiência. Lembro-me de que, quando jovem, sempre que orava, eu não sabia se deveria dirigir-me a Deus como Pai ou como Senhor. Na experiência, quando orava, tinha a sensação de que o Senhor era o Pai e o Pai era o Senhor. Isso é de fato assim. Você não consegue fazer distinção clara. Talvez ore, ó Pai do céu, ó Senhor, ou ó Deus. Às vezes pode orar, ó Senhor Jesus. Na verdade, quantos há aqui? Eu não digo quantos, mas sei que Ele é o Pai, é Deus, é o Senhor, é o Espírito e é Jesus. Aleluia! Por vezes você precisa invocar, ó Senhor. Outras vezes é adequado invocar, ó Pai. E ainda outras vezes você invoca, ó Senhor Jesus. Portanto, não tente entender, pois não conseguirá. Todavia, quer tenhamos clareza, quer não, podemos de fato ter a experiência. Ó Senhor Jesus, ó Deus Pai, Abba Pai, ó Deus. Quando você invoca dessas maneiras todas, você se enche da doçura de Deus interiormente. O nosso Deus é um mistério. Não conseguimos entendê-lo nem podemos explicá-lo totalmente com a nossa linguagem humana. A mente humana é muito limitada. Já fiz um teste com algumas pessoas. É certo dizer que temos os pés sobre a terra e a terra sob os pés? Você pode dizer que sim. Porém, se perguntar aos que estão do outro lado do planeta, eles também dirão que têm a terra sob os pés. Quem está em cima e quem está embaixo, afinal de contas? Portanto, não confie demais na sua mente. Ela é limitada. Não confie demais nos sentimentos, que são ainda menos confiáveis. Você tão somente precisa desfrutar Deus em toda a simplicidade. Como desejo que todos abandonemos o velho caminho da degradação espiritual, que é o caminho das doutrinas. Hoje queremos seguir o novo caminho da restauração do Senhor, o caminho do Espírito. Talvez não entendamos as doutrinas, mas ainda podemos desfrutar desse Deus maravilhoso todos os dias. O último Adão tornou-se o Espírito que dá vida. Aleluia! O Espírito é o Senhor. O Senhor é o Espírito. Onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Hoje, todos estamos sendo transformados à imagem do Senhor, como pelo Senhor Espírito. 2 Coríntios capítulo 3, versículos 17 e 18. E não só isso, mas o Espírito do Senhor habita em nosso espírito. O Senhor está com o nosso espírito. Portanto, o Senhor e nós somos um só espírito. Não se preocupe tanto com o sentimento da carne ou os pensamentos da mente. Você precisa perceber que o item mais precioso em você
é o Senhor Jesus como o Espírito. O Espírito do Senhor está no seu espírito. Além disso, os dois, o seu espírito e o Espírito do Senhor, estão mesclados e são um só. Sei que pelo menos por cerca de 11 ou 12 anos tenho falado acerca do Espírito, mas até hoje não falei o suficiente sobre isso. Embora eu tenha falado bastante, temo que na nossa vida diária, no nosso viver prático, ainda não dependamos tanto do Espírito. Vocês todos sabem que é comum que marido e mulher discutam. Mas por que eles discutem? Porque não estão no Espírito, antes vivem na alma. Quando vivem na alma, vocês discutem. Se cada um de nós vivesse no Espírito desde a manhã até a noite, não haveria discussões entre nós. Os que discutem são anímicos, estão na mente. O problema hoje é que apenas conhecemos a doutrina, mas carecemos da prática. Até mesmo transformamos a verdade acerca do Espírito em mera doutrina, em mero conhecimento. Não temos a realidade do Espírito, a experiência do Espírito e o exercício do Espírito. A palavra diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Gálatas 5:25. Quando você fala, fale no Espírito. Quando você faz as coisas, faça no Espírito. Tudo o que você fizer, faça no Espírito. Amados irmãos, rogo a vocês que de agora em diante façam o possível para exercitar o Espírito todos os dias. A fim de exercitar o Espírito, vocês devem invocar: ó Senhor Jesus. Além disso, devem tomar a palavra com oração, ou ler e orar a palavra. Por outro lado, vocês invocam: ó Senhor Jesus. E por outro, vocês leem e oram a palavra. Por certo, se tocarem o Espírito diariamente, dessas duas formas, invocando o nome do Senhor e tomando a palavra com oração, vocês serão cheios do Espírito. Então a Bíblia para vocês não será mais um livro para ser entendido, antes será um livro vivo e resplandecente. Sempre que a lerem, provarão sua doçura e receberão o suprimento do Senhor. Esse é o verdadeiro comer do Senhor. Hoje o Senhor é o Espírito, e não apenas isso. Ele também é a palavra, o Verbo, e está nas suas palavras. O próprio Deus está na palavra. O seu espírito precisa abrir-se para o Senhor e para a Bíblia. Usar o seu espírito para ler, orar a palavra é muito mais eficaz e muito mais rico do que apenas ouvir uma mensagem. Você receberá mais suprimento por meio dessa prática do que simplesmente ouvir uma mensagem. Você experimentará o Senhor como o Espírito e também o experimentará nas suas palavras. Como resultado, você será plenamente satisfeito ao desfrutá-lo. Todas as dificuldades desvanecerão. A morte será tragada, as trevas serão todas dissipadas e a fraqueza se tornará em força. Por conseguinte, no viver diário, você será unido ao Senhor. Mas não doutrinariamente, unido ao Senhor de modo prático. Além disso, nesses momentos, você certamente viverá no corpo de Cristo, na igreja, pois a vida desse Espírito é corporativa e não individual. Quanto mais você desfrutar o Senhor e viver no Espírito, mais desejará ter a vida da igreja e cooperar com os outros para o testemunho do corpo. Que o Senhor nos conceda misericórdia, a fim de que, nesses últimos dias tão difíceis, estejamos no fluir da sua restauração cada vez mais e mais. Amém.